Máquinas conscientes, androides e robôs autônomos fazem parte há muito tempo do imaginário coletivo, impulsionado pela literatura, Hollywood e até desenhos animados. Mas o que antes era uma coisa de ficção científica, ultimamente vem virando realidade. A inteligência artificial vem dominando diversos âmbitos da nossa vida cotidiana e o que parece está apenas começando. E você ainda não sabe muito bem o que é a inteligência artificial e os seus impactos na sociedade? Pois vamos nessa que o Desinformante explica. Apesar de ser tratada no singular, a inteligência artificial é muito mais complexa e plural do que aparenta ser. Só para você ter uma noção, existem diversos conceitos e definições do que se trata a inteligência artificial, cada uma delas desenvolvendo discussões filosóficas e empíricas diversas. John McCarthy, considerado um dos principais nomes relacionados à IA, define esse termo como a ciência e a engenharia de criar máquinas inteligentes. Já esse adjetivo inteligente para ele significa alcançar um objetivo no mundo. Ou seja, de maneira bem resumida, a inteligência artificial é um campo da ciência e da engenharia que tem o objetivo de construir programas e softwares que imitam o pensamento humano para realizar alguma atividade ou resolver algum problema. E apesar de estar em voga, recentemente, muito por conta do ChatGPT e das IA generativas, esse não é um campo de pesquisa muito recente. O desenvolvimento desse campo de pesquisa vem muito atrelado com o desejo e a inquietação de criar máquinas que repercutissem a forma como nós humanos pensamos. No início da década de 50, o pesquisador Alan Turing já se questionava se era possível criar máquinas inteligentes. É da sua autoria o famoso teste utilizado para descobrir se máquinas podem ser inteligentes ou não. Teste que ficou conhecido com o seu próprio nome, o teste de Turing. O teste consiste em colocar um humano para conversar com uma máquina e outro humano sem saber quem é quem. A partir dessa conversação, ele tem que descobrir quem é a máquina e quem é o humano. Mas o termo inteligência artificial só apareceu em 1956, quando um grupo de pesquisadores, incluindo eles o John McCarthy, se reuniu para discutir como seria possível que máquinas simulassem processos de aprendizados humanos. De lá para cá, o campo de pesquisa conseguiu um investimento pesado durante a Guerra Fria, mas logo em seguida passou por um processo de desaceleração e desinteresse geral, processo conhecido como invernos da IA, que só foi revertido ultimamente com o desenvolvimento da infraestrutura digital. Mas e aí, quais são as aplicações da inteligência artificial? Existem diversas aplicações desses sistemas considerados inteligentes hoje em dia. E nós trouxemos aqui 3 deles para você compreender a diversidade de contextos e situações que essas tecnologias podem ser utilizadas. A primeira delas são as inteligências artificiais de recomendação de conteúdo utilizadas pelas plataformas digitais. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo após ter sido recomendado pelo YouTube, bem, uma IA, junto com um conjunto de algoritmos e dados, trabalharam para que isso acontecesse. Um dos sistemas de IA de recomendação mais poderosos que temos hoje em dia é do TikTok. E é por isso que tanta gente passa tanto tempo no aplicativo de dancinhas. Isso porque a ByteDance, a empresa proprietária do TikTok, utiliza um sistema de IA que recomenda conteúdo baseado em diversos dados, como por exemplo, tempo de tela, interações, hashtag que você usa. O sistema faz tanto sucesso que a própria empresa está vendendo sua IA para outras corporações utilizarem nos seus diversos produtos digitais. Outros exemplos de aplicação são as IAs de reconhecimento facial e de cadastramento biométrico, utilizadas para identificar indivíduos. No Brasil, esses sistemas são amplamente utilizados por governos para policiamento público. Na Bahia, por exemplo, esses sistemas estão sendo utilizados para a identificação de foragidos da justiça, pessoas que têm mandato de prisão. No Carnaval de 2023, 79 pessoas foram identificadas pelas câmeras e pelos sistemas de reconhecimento governamental da Bahia. Inclusive, atualmente, a União Europeia caminha para banir o uso dessas IAs de reconhecimento facial no território do bloco econômico. Já o ChatGPT é outro tipo de IA, as IAs generativas. Nós já falamos um pouco dele e sobre elas aqui no canal do Desinformante.
É só clicar no vídeo que aparece aqui em cima. Mas de maneira bem geral, SA consegue aprender padrões de comportamento a partir de um treinamento massivo de dados. Depois disso, depois de ser treinada, ela consegue produzir conteúdo depois que alguém lança algum pedido ou algum direcionamento para ela. O ChatGPT é um sistema que produz textos, mas nós também temos outras IA generativas que produzem imagens, como o Midjourney, o DALL-E e até mesmo IA generativas que produzem vídeos. Do mesmo jeito que existem diversos tipos dessa tecnologia, também temos diversos usos e impactos, positivos e negativos. Atualmente, as inteligências artificiais, as diversas inteligências artificiais, estão impactando, estão adentrando diversos âmbitos da sociedade, desde a economia, passando pela educação e a própria comunicação. Por exemplo, no caso das IAs de reconhecimento facial, que nós falamos agora há pouco, tem gente que defende o uso dela por conta da procura e da identificação dessas pessoas que estão foragidas da justiça. Mas, por outro lado, pesquisadores e especialistas vêm identificando riscos que podem surgir a partir do seu uso, como perigos relacionados à privacidade de dados, já que diversas pessoas precisam ser gravadas para esses sistemas funcionarem, fora os próprios bancos de dados utilizados para o treinamento desses sistemas, mas também em relação aos riscos do racismo algorítmico. De acordo com Tarcísio Silva, Senior Tech Policy Fellow pela Fundação Mozilla, o racismo algorítmico é considerado o modo pelo qual a disposição de tecnologias e imaginários sociotécnicos em um mundo moldado pela supremacia branca realiza a ordenação algorítmica racializada de classificação social, recursos e violência em detrimento de grupos minorizados. Quando se trata de sistemas de reconhecimento facial, esse racismo algorítmico se materializa, por exemplo, em falhas na identificação de pessoas negras e asiáticas, por exemplo. O Tarcísio, inclusive, criou uma linha do tempo com notícias sobre racismo algorítmico. O link a gente vai deixar na descrição do vídeo. Mas qual é o impacto dessas tecnologias no ecossistema informacional contemporâneo? A IA vai piorar a desinformação? E o que está sendo feito para impedir essa situação? Esse é o tema da parte 2 desse vídeo. Mas antes de continuar, não esquece de curtir o nosso canal, compartilhar esse vídeo com os amigos e seguir o Desinformante nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram. Até lá!